Imagine acordar um dia e perceber que tudo ao seu redor, cada regra, cada obrigação, cada expectativa, parece ter sido escrito por alguém que você não conhece e que não se importa se você entende ou não. Imagine sentir que está correndo atrás de um propósito que muda de forma cada vez que você se aproxima dele, como se o próprio mundo se divertisse em mover a linha de chegada. É assim que Kafka nos apresenta a condição humana. Um labirinto sem mapa, uma porta que nunca se abre, um tribunal que julga sem explicar o crime. Mas aqui está o ponto essencial. Mesmo cercado por absurdos, o ser humano continua buscando sentido. Ele tenta entender, tenta resistir, tenta viver. Essa insistência é justamente o que torna a existência trágica e ao mesmo tempo poderosa. Camus chamaria isso de revolta. Sartre chamaria de responsabilidade radical. Kafka não dá respostas. Ele mostra o preço de viver num mundo que não responde. E é nesse silêncio que nasce a pergunta que atravessa toda a sua obra. Como encontrar um caminho quando o próprio universo parece indiferente? Kafka começava observando aquilo que quase ninguém tem coragem de admitir. O mundo não faz sentido por conta própria, e qualquer significado que tentamos colocar nele escorre pelos dedos como água. Por isso, quando um personagem kafkiano desperta para a vida, ele já desperta derrotado, colocado diante de regras que não conhece, expectativas que não escolheu e autoridades que não explicam absolutamente nada. E é justamente dessa sensação de desamparo que nasce a busca desesperada por sentido. O protagonista não é um herói, não é alguém iluminado, não é alguém enviado para resolver o caos. É apenas alguém comum, tentando entender por que o universo insiste em permanecer silencioso. E é nesse silêncio que a mente humana entra em colapso, porque fomos criados para buscar respostas, para encontrar padrões, para acreditar que existe uma lógica por trás de tudo. Quando essa lógica desaparece, algo dentro de nós começa a gritar. Kafka nos mostra esse grito constantemente. Joseph K. entrando em um processo judicial sem saber qual é a acusação, K. tentando entrar no castelo sem saber por que foi chamado, Gregor Samsa tentando continuar sua vida mesmo depois de ter se transformado em algo que nem entende. Esses personagens são reflexos de uma humanidade que nunca recebeu manual de instruções, mas que é cobrada a obedecer regras invisíveis. E é justamente aí que Kafka se encontra com Sartre e Camus, porque ambos perceberam que quando falta sentido no mundo, cabe ao indivíduo criar um. O problema é que, para Kafka, essa criação é quase impossível. O mundo não apenas é absurdo, ele resiste a qualquer tentativa de compreensão. É como se cada esforço do indivíduo fosse imediatamente engolido por um sistema maior, incompreensível, que se alimenta da fraqueza humana. E ainda assim, mesmo sabendo disso, o ser humano continua tentando, e é nesse contraste entre a busca e o colapso que nasce o verdadeiro drama existencial. Kafka não apresenta personagens desistindo, apresentando fracasso como ponto final. Ao contrário, eles continuam caminhando, continuam perguntando, continuam batendo em portas que nunca se abrem, como se algo dentro deles ainda acreditasse que, no fundo, deve haver um significado escondido em alguma parte do labirinto. Essa insistência é o coração da filosofia kafkiana. O mundo pode ser sem sentido, mas o ser humano é incapaz de viver sem tentar encontrá-lo. E essa incapacidade cria uma tensão que corrói, desgasta e destrói lentamente o indivíduo, porque quanto mais alguém busca respostas, mais o mundo se esconde. Quanto mais alguém tenta agradar o sistema, mais o sistema se torna nebuloso. Quanto mais alguém tenta seguir normas, mais percebe que elas mudam com o vento. E essa sensação de impotência constante cria um tipo de sofrimento que não é físico, mas espiritual.
É a dor de viver sem um centro, sem um norte, sem uma garantia de que qualquer esforço terá resultado. Mas por mais angustiante que isso seja, é exatamente aqui que Kafka se distingue dos filósofos do absurdo. Camus via no absurdo uma oportunidade de revolta, de afirmar a própria liberdade contra o silêncio do universo. Sartre via no absurdo uma abertura para a responsabilidade radical de construir a si mesmo. Kafka, porém, via no absurdo um espelho da condição humana. Não uma libertação, mas uma constatação. Para ele, o mundo não está contra você, mas também não está a favor. Ele simplesmente existe indiferente, e você é deixado sozinho para tentar compreendê-lo. E essa solidão existencial não se resolve com vontade ou coragem. Ela se resolve com uma aceitação gradual, dolorosa, de que o universo não irá responder. E mesmo assim, paradoxalmente, você continua buscando. E é essa busca que revela a profundidade psicológica da obra de Kafka. Nenhum de seus personagens abandona completamente a tentativa de entender. Joseph K. tenta justificar-se, tenta agradar, tenta racionalizar. K tenta entrar no castelo, tenta negociar, tenta encaixar-se. Gregor Samsa tenta continuar trabalhando, tenta ser útil à família, tenta provar que ainda tem valor, mesmo sendo tratado como algo monstruoso. Todos eles insistem, porque o ser humano simplesmente não sabe o que fazer diante do vazio, além de tentar preenchê-lo. E Kafka captura essa tragédia com precisão cirúrgica. Ele mostra que não existe heroísmo nessa busca. Existe apenas necessidade. Não existe grandeza. Existe apenas sobrevivência emocional. E, ao mesmo tempo, existe algo profundamente humano nessa teimosia. Porque, mesmo quando o mundo parece uma máquina desligada, continuamos procurando o botão escondido que deveria ligá-lo. E mesmo quando não encontramos, continuamos acreditando que talvez ele exista em algum lugar. Essa crença irracional é aquilo que mantém o ser humano andando. Kafka percebeu que não buscamos sentido porque ele existe, mas porque não sabemos viver sem buscá-lo. E essa busca, contínua, frustrada, infinita, molda nossas relações, nossas expectativas e nossos medos. Vivemos como Joseph K., tentando nos justificar diante de um tribunal invisível. Vivemos como K., tentando entrar em portas que não sabemos se foram feitas para nós. Vivemos como Gregor Samsa, carregando culpas que nem sabemos explicar. Vivemos como personagens, tentando interpretar um roteiro que nunca nos foi entregue. E é por isso que a filosofia de Kafka continua tão atual, porque ele descreveu a vida moderna antes que ela existisse. Ele antecipou a burocracia esmagadora, a fragmentação da identidade, a ansiedade constante, o sentimento de inadequação, a sensação de estar sempre falhando sem saber exatamente no quê. E ao fazer isso, expôs uma verdade brutal. A busca por sentido talvez nunca termine, mas é a busca que nos define, porque enquanto estivermos perguntando, estaremos vivos. E é nessa pergunta, mesmo quando o mundo permanece em silêncio, que o ser humano encontra sua força mais trágica e mais bela. Kafka entendia que o ser humano vive preso entre duas forças impossíveis de conciliar. De um lado, o desejo absoluto por clareza, estrutura, motivos, propósito. Do outro, a realidade fria, silenciosa, que não responde, não explica, não se justifica e parece construída justamente para expor a fragilidade desse desejo. É por isso que seus personagens caminham sempre numa espécie de névoa moral, psicológica e metafísica, tentando decifrar sinais que nunca foram feitos para serem compreendidos, interpretando regras cuja origem ninguém conhece, enfrentando autoridades que não demonstram rosto, intenção ou coerência. E essa tensão faz com que o indivíduo viva num estado permanente de ansiedade existencial, porque cada passo dado parece depender de algo que ele nunca recebeu.
instruções, garantias, sentido. Esse abismo entre necessidade humana e indiferença do mundo é o que o existencialismo posterior chamaria de absurdo. Mas Kafka não apenas descreveu o absurdo. Ele o encenou, transformou-o em atmosfera, em textura, em arquitetura emocional. Em O Castelo, por exemplo, K é convocado para trabalhar como agrimensor, mas ninguém sabe quem o convocou, por que foi escolhido, nem qual é exatamente sua função. E quanto mais ele tenta se aproximar das autoridades para esclarecer sua posição, mais distante elas ficam, como se o próprio sistema fosse uma criatura viva que recua sempre que ele tenta tocá-lo. É um jogo impossível, uma perseguição sem objeto que transforma qualquer tentativa de sentido em frustração. E, no entanto, K persiste, porque desistir seria aceitar que sua existência não tem lugar no mundo. Ao insistir, ele cria a ilusão de que existe uma ordem, mesmo que ela nunca se revele. Em O Processo, Joseph K enfrenta a mesma lógica cruel. É acusado sem saber do que, julgado sem saber por quem, punido sem entender por quê. Todo o sistema judicial é composto por salas escondidas, documentos inacessíveis, homens cansados que repetem frases vagas, como se fizessem parte de um ritual cuja origem foi esquecida séculos atrás. E Joseph K tenta de todas as formas entender esse ritual. Tenta questionar, argumentar, convencer. Mas cada palavra que pronuncia o afunda ainda mais, porque o tribunal não busca verdade, busca submissão. É uma máquina que funciona porque ninguém sabe como desligá-la. E nesse cenário, Kafka revela algo devastador sobre a condição humana. Vivemos diante de sistemas que existiam antes de nós, que continuarão existindo depois de nós, e que não se importam com nossa compreensão. Tentamos nos adaptar, tentamos participar, tentamos obedecer, mas sempre há algo invisível que escapa, um elemento que permanece fora de alcance. E essa impossibilidade é o que transforma a vida em uma sequência de tentativas frustradas, mas paradoxalmente é também o que nos mantém em movimento. Porque se o sentido estivesse dado, se o mundo estivesse organizado, se tudo tivesse explicação clara, não haveria busca. E sem busca não haveria humanidade. Kafka sugere que somos definidos pelaquilo que tentamos e não conquistamos, pelaquilo que perseguimos e não alcançamos, pelaquilo que pensamos entender, mas que nos escapa por entre as mãos. E esse estado permanente de quase compreensão é o que molda nossa consciência moderna. Sentimos que estamos sempre atrasados, sempre incompletos, sempre insuficientes, como se tivéssemos perdido um manual que todos os outros receberam. Kafka nos lembra que ninguém recebeu esse manual. Todos estão fingindo que sabem viver. É por isso que seus personagens raramente expressam revolta aberta. Eles não gritam contra o sistema, não quebram portas, não exigem justiça. Eles apenas continuam, passo após passo, como se um instinto profundamente humano os obrigasse a acreditar que em algum lugar existe uma resposta que fará tudo fazer sentido. Essa esperança irracional é o centro da condição kafkiana. Sabemos que o mundo não vai responder, mas continuamos perguntando. Sabemos que o sistema não vai reconhecer nossa existência, mas continuamos tentando entrar nele. Sabemos que não há lógica nas coisas, mas continuamos tentando organizá-las. Essa insistência é tanto uma maldição quanto um milagre. É maldição porque nos coloca sempre em sofrimento, sempre em dúvida, sempre em conflito. Mas é milagre porque revela a força absurda da vida. Mesmo esmagado, o ser humano continua. Mesmo humilhado, continua. Mesmo confuso, continua. E ao continuar, produz sentido onde não existe. Cria vínculos, inventa histórias, constrói rotinas, cria amor, cria arte, cria filosofia.
Kafka mostra que, apesar do absurdo, continuamos animados por uma energia secreta que nos empurra adiante. E é nessa energia que Sartre e Camus encontraram a base para suas próprias conclusões. Se o mundo não tem sentido, cabe ao homem inventar. Mas Kafka não compartilha esse otimismo. Para ele, a invenção humana de sentido é frágil, temporária, sempre ameaçada por forças maiores. Ainda assim, é tudo o que temos. E é justamente nesse paradoxo que Kafka encontra sua beleza sombria. O ser humano é pequeno demais para compreender o universo, mas grande demais para aceitar o silêncio dele. Somos criaturas feitas de perguntas sem resposta, vivendo em sistemas que não explicam nada. E mesmo assim, acordamos todos os dias tentando mais uma vez. Kafka observa essa teimosia com uma mistura de compaixão e horror, porque ela expõe tanto nossa força quanto nossa vulnerabilidade. E ao colocar seus personagens repetindo ações que não levam a lugar algum, ele retrata a própria alma humana, cansada, mas insistente, perdida, mas caminhando, esmagada, mas ainda capaz de buscar luz num quarto sem janelas. A busca por sentido para Kafka não é algo que um dia termina. É o próprio tecido da existência, e por mais que falhemos todas as vezes, é esse ato de buscar que nos torna humanos, e não o ato de encontrar. Kafka entendia que a luta humana por sentido não nasce de um ideal elevado, mas de uma necessidade visceral, quase animal, que pulsa no fundo da consciência. É como se estivéssemos sempre procurando uma porta num corredor onde todas são falsas, repetidas, idênticas. E mesmo percebendo isso, continuamos girando maçanetas porque a alternativa, aceitar que não existe porta alguma, seria insuportável. Em O Processo e o Castelo, essa busca assume forma arquitetônica. Longos corredores que nunca levam ao destino prometido, escadas que sobem e descem sem lógica, salas escondidas, escritórios improvisados em sótãos abafados, edifícios que parecem se multiplicar quanto mais se tenta compreendê-los. Essa arquitetura não é apenas cenário, é a representação física da condição humana. A frustração espacial dos personagens é a frustração existencial de cada pessoa que tenta encaixar sua vida dentro de estruturas sociais, morais e burocráticas que nunca explicam suas regras. Por isso, muitos leitores sentem desconforto profundo ao ler Kafka, porque reconhecem ali uma sensação que carregam desde sempre, mas que nunca souberam nomear. A sensação de que estamos participando de um jogo cujas regras foram decididas sem nós. E pior, um jogo que às vezes parece mudar suas regras exatamente quando começamos a entender algo. Kafka não descreve a realidade como ela é, mas como ela é percebida pela consciência angustiada do indivíduo moderno, alguém que se sente sempre deslocado, sempre inadequado, sempre esperando uma validação que nunca chega. E essa espera, essa suspensão, é o centro da experiência kafkiana. Seu universo não é movido por grandes eventos, mas por atrasos, adiamentos, negativas burocráticas, encontros frustrados, promessas vagas, pequenas esperas intermináveis. Seus personagens vivem à beira de algo que nunca acontece. É como se estivessem condenados a uma vida onde o clímax é eternamente postergado. E nesse estado de paralisia, o absurdo se revela. A vida parece grande demais para compreender e pequena demais para ser vivida plenamente. Tudo é confuso, mas nada oferece alternativa. E quando tudo parece prestes a fazer sentido, uma nova camada de opacidade se forma. É por isso que Kafka se tornou referência para o existencialismo posterior. Ele mostrou que a experiência humana não é marcada pela descoberta da verdade, mas pela descoberta da ausência dela. E ainda assim, mesmo diante dessa ausência, o ser humano continua tentando organizar o caos, como Joseph K.
tentando explicar sua própria inocência a um tribunal que não busca compreender nada. Mas Kafka vai além. Ele revela que muitas vezes não buscamos sentido porque acreditamos que ele existe, mas porque não suportamos viver sem a sensação de procurá-lo. É a busca e não o encontro que nos mantém vivos. E essa busca se dá nos detalhes, nas repetições, nos gestos pequenos. Um dos aspectos mais geniais de Kafka é sua capacidade de transformar o cotidiano num campo de batalha metafísico. Um escritório abafado se torna o símbolo da opressão de sistemas que esmagam o indivíduo. Um mensageiro confuso se torna o representante da comunicação falha entre o ser humano e o mundo. Uma carta perdida se torna a prova de que jamais teremos acesso à verdade final. E assim, ele constrói o tipo de desconforto que o leitor sente na pele. Não é um desconforto provocado por monstros ou por violência explícita, mas pela sensação de que, a qualquer momento, algo vai exigir que você dê respostas que você não tem. E essa é, para Kafka, a tragédia da vida moderna. Todos esperam que você saiba o que está fazendo, mas ninguém sabe. Todos fingem entender o sistema, mas ninguém entende. Todos exigem clareza, mas vivem imersos no mesmo nevoeiro. E quando você tenta romper esse ciclo, descobre que o próprio sistema depende dessa confusão para continuar existindo. A burocracia kafkiana não é apenas lenta, ela é um organismo vivo que se alimenta da ignorância dos indivíduos. Quanto menos compreendem, mais presos ficam. E quanto mais presos ficam, mais sentido buscam. E quanto mais sentido buscam, mais o sistema cresce. É um ciclo autossustentável, e Kafka o expõe com precisão cirúrgica. Mas apesar de tudo isso, seus personagens insistem em continuar. É aqui que surge a grande revelação filosófica. O ser humano não precisa de garantias para seguir em frente. Ele precisa apenas da sensação de que talvez exista alguma resposta escondida no futuro. É essa migalha de esperança que faz com que Joseph K. continue voltando às audiências, que faz com que K. continue tentando acessar o castelo. E é essa mesma migalha que faz com que cada pessoa continue acordando, mesmo quando a vida parece sem sentido. Kafka mostra que não existe heroísmo maior do que continuar apesar da ausência de sentido. Esse é o verdadeiro núcleo de sua filosofia. Não somos definidos pelas respostas que damos, mas pela capacidade de continuar perguntando, mesmo quando sabemos que ninguém vai responder. E é nesse momento que Kafka deixa de ser apenas um escritor de angústias e se torna um filósofo silencioso da resistência humana. Porque mesmo condenado, mesmo confuso, mesmo perdido, o ser humano insiste. E essa insistência, por si só, é uma forma de sentido. Ao avançarmos ainda mais fundo no universo filosófico de Kafka, percebemos que sua obra não trata apenas de labirintos externos, mas, sobretudo, de labirintos internos, aqueles que construímos dentro da própria mente ao tentar decifrar um mundo que não oferece explicações. Kafka entendia algo que poucos tiveram coragem de admitir. Grande parte do sofrimento humano nasce da expectativa de clareza, da fantasia de que um dia tudo fará sentido, de que o mundo revelará seu propósito como se fosse um enigma que, após suficiente esforço, finalmente se deixa decifrar. Mas para ele, essa revelação nunca chega, porque o próprio universo parece ter sido construído sem intenção de explicar-se. É como se estivéssemos sempre tentando ler um livro cuja primeira metade foi arrancada e cuja última está escrita em uma língua que não conhecemos, e mesmo assim continuamos lendo, tentando, insistindo. Em O Castelo, o protagonista K passa a história inteira tentando realizar uma tarefa simples, obter permissão das autoridades. Mas as autoridades nunca respondem, nunca se explicam, nunca aparecem de fato.
Elas existem como sombra, como rumor, como promessa sempre adiada. Esse adiamento constante é uma metáfora brutal para a condição humana. Lutamos por reconhecimento, buscamos validação, procuramos autorização para existir plenamente. Mas essas autoridades invisíveis, sociais, familiares, morais, nos mantêm em estado permanente de espera. E nessa espera, vamos nos modelando, nos distorcendo, nos cansando, sem perceber que talvez essas autoridades nunca tenham existido de fato. Kafka sugere que o verdadeiro inimigo não é a recusa externa, mas a internalização da recusa. A ideia de que precisamos ser aprovados por algo que está sempre fora do alcance. Essa busca por aprovação alimenta a sensação de absurdo. Quanto mais buscamos, menos encontramos. Quanto menos encontramos, mais buscamos. E assim, o ciclo se repete até se tornar a estrutura invisível da nossa vida. Em O Processo, Joseph K. é acusado de um crime sem saber qual é o crime, sem saber quem o acusa, sem saber como se defender. Ele tenta, mas todas as portas se abrem apenas para revelar mais portas. Todas as explicações criam mais dúvidas. Todas as promessas se dissolvem assim que parecem sólidas. Kafka nos mostra que essa é a experiência de viver em um mundo governado por regras implícitas, expectativas difusas e pressões que ninguém consegue nomear. Somos julgados por padrões que não escolhemos e que sequer compreendemos. E o mais trágico, acabamos nos sentindo culpados por não atender a esses padrões. Por isso, a culpa é um tema central em Kafka. Não a culpa jurídica, mas a culpa existencial. É aquela sensação silenciosa de inadequação, a impressão de que estamos sempre em dívida com algo ou alguém, mesmo quando não sabemos o que fizemos de errado. A burocracia kafkiana é apenas a personificação dessa culpa difusa. Ela não cobra algo concreto, ela cobra a própria existência. É como se o simples fato de estar vivo já o colocasse em posição de justificar-se eternamente. E ao tentar justificar-se, o personagem se enreda ainda mais na confusão que tenta esclarecer. Kafka revela que a tentativa de dar sentido ao mundo frequentemente intensifica o próprio absurdo. Tentamos organizar a realidade em categorias, valores, objetivos, mas o mundo real escapa dessas categorias como água entre os dedos. A tentativa de dominá-lo produz apenas mais frustração. E o ser humano moderno, especialmente, vive preso nessa contradição. Deseja controlar tudo, mas não controla nem a si mesmo. Deseja compreender tudo, mas não compreende sequer a origem de seus próprios medos. Deseja ser visto, reconhecido, validado, mas desconhece quem deveria ser para merecer tal reconhecimento. Essa tensão entre desejo e impossibilidade é o combustível que faz o universo kafkiano pulsar, porque, no fundo, Kafka está perguntando: por que insistimos em exigir que o mundo seja coerente quando ele nunca prometeu coerência? Por que acreditamos que a vida deva seguir uma estrutura lógica, quando ela se mostra repetidas vezes como um conjunto de acontecimentos aleatórios, acidentais e indiferentes? A genialidade de Kafka está em colocar seres humanos comuns em situações de absurdo extremo, para revelar que o absurdo não nasce da ficção, mas da própria estrutura da existência. E ao fazer isso, ele toca em uma verdade filosófica profunda. A vida não é irracional, ela é aracional. Isto é, ela não se importa em ser lógica ou ilógica, ela simplesmente é. E quando tentamos forçá-la a caber em narrativas simplistas, nos destruímos emocionalmente. Essa percepção influenciou diretamente Camus e Sartre. Camus, ao falar do absurdo, praticamente descreve a sensação kafkiana. A ruptura entre o desejo humano de sentido e a indiferença silenciosa do mundo. Sartre, ao afirmar que estamos condenados à liberdade, ecoa o destino dos personagens kafkianos que precisam agir apesar da falta de garantias.
E aqui surge um dos insights mais poderosos de Kafka. Mesmo quando confrontado com o absurdo, o ser humano continua. Ele continua tentando fazer sentido, tentando compreender, tentando justificar, tentando avançar, mesmo sabendo que a resposta talvez nunca apareça. Esse movimento insistente, essa recusa em desistir, é o que define a condição humana. Não é a certeza que nos mantém vivos, mas a busca. E Kafka transforma essa busca numa espécie de espelho brutal. Nele, vemos nosso próprio desespero, nossas confusões, nossas frustrações, mas também nossa persistência. E é essa persistência que dá ao universo kafkiano sua forma final. Um universo onde o sentido é inalcançável, mas a busca por ele é inevitável. E, paradoxalmente, é essa própria busca, interminável, frustrante, repetitiva, que acaba se tornando o único sentido possível. Ao entrar na quinta camada da filosofia kafkiana, percebemos algo ainda mais perturbador que a burocracia infinita, que a culpa difusa e que o absurdo que sufoca cada gesto. A lenta transformação do indivíduo em espectador de si mesmo, como se a consciência se partisse em duas metades, uma que vive e outra que observa viver, julgando, analisando, questionando, sem nunca conseguir interferir de verdade. Kafka percebeu que o ser humano moderno sofre não apenas porque o mundo é confuso, mas porque ele se tornou incapaz de agir sem antes duvidar de cada passo, de cada motivação, de cada impulso. É como se houvesse um tribunal interno, silencioso, avaliando continuamente cada decisão, e esse tribunal, diferente do mundo exterior, jamais se dissolve, jamais se cansa, jamais oferece absolvição. Por isso, seus personagens frequentemente parecem deslocados, hesitantes, quase imóveis, não porque são fracos, mas porque estão presos numa espécie de hiperconsciência e paralisante. Essa divisão interna cria uma angústia que cresce a cada página. O indivíduo não sabe se deve confiar nos próprios sentidos, nos próprios julgamentos, na própria interpretação da realidade. E como não consegue confiar em nada, passa a confiar em tudo na mesma medida, como se o mundo inteiro tivesse igual peso, igual ameaça, igual confusão. É essa sensação que faz o universo kafkiano parecer um sonho ruim, onde cada coisa possui significado e nenhum significado ao mesmo tempo. E o personagem perdido tenta interpretar sinais que talvez nunca tenham sido sinais, mensagens que talvez nunca tenham sido mensagens, acontecimentos que talvez não tenham nenhum propósito oculto. O drama kafkiano não é apenas não encontrar respostas. É suspeitar constantemente que talvez nem as perguntas existam. Isso destrói a ideia tradicional de identidade, porque identidades são construídas a partir de certezas. Eu sou isso, eu acredito naquilo, eu sigo por aqui. Mas em Kafka, essas certezas se dissolvem como tinta na água. Joseph K. não sabe quem é fora do processo. K. não sabe quem é fora da tentativa de entrar no castelo. Gregor Samsa, ao transformar-se em inseto, apenas exterioriza a sensação de desumanização que já o corroía antes. Assim, a identidade se torna fluida, instável, vulnerável, e essa vulnerabilidade ecoa no leitor, porque todos, em algum momento, já sentiram a mesma rachadura interna, a mesma pergunta silenciosa: e se eu não for quem eu penso que sou? Kafka entende que a identidade moderna não é sólida, é construída sobre expectativas alheias, funções sociais, pressões invisíveis, e quando essas estruturas que sustentam a identidade começam a falhar, o indivíduo entra em colapso. É isso que ele mostra com brutalidade. Não é o mundo que é insuportável, é o peso de tentar existir dentro dele. Mas Kafka também revela outro mecanismo psicológico profundo: a tendência humana a aceitar o absurdo quando ele se repete o suficiente.
Seus personagens não se rebelam contra o sistema. Eles tentam compreendê-lo, respeitá-lo, justificá-lo, mesmo quando ele claramente não faz sentido. Essa aceitação do irracional é talvez o aspecto mais assustador da obra kafkiana, porque mostra que o ser humano é capaz de normalizar qualquer opressão se ela vier acompanhada de coerência aparente, repetição e promessa de esclarecimento futuro. Kafka está dizendo: você sofre, mas continua. Você não entende, mas tenta seguir as regras. Você percebe que nada faz sentido, mas se convence de que a culpa é sua. É por isso que sua obra é tão desconfortável, porque ela não aponta para vilões externos. Ela aponta para o modo como o próprio indivíduo perpetua sua prisão. E essa prisão não é construída com barras de ferro, mas com hábitos mentais. Conformidade, medo da rejeição, autoacusação, esperança irracional de reconhecimento. Em Kafka, o ser humano está sempre prestes a ser validado, mas nunca é. Sempre à beira de compreender o sistema, mas nunca compreende. Sempre esperando uma resposta, mas recebendo apenas silêncio. Esse silêncio é central. Não é um silêncio vazio, mas um silêncio que engole, que molda, que define. O silêncio das autoridades no castelo, o silêncio das justificativas no processo, o silêncio da comunicação entre Gregor e sua família. Todos são silêncios que falam mais alto do que palavras. Kafka usa esse silêncio como símbolo da ausência de sentido, mas também como ferramenta para revelar o desespero humano. Quando nada responde, a mente preenche o vazio com medo, culpa, esperança, delírio. E quanto mais o indivíduo tenta interpretar esse silêncio, mais se perde. Outra característica essencial da filosofia kafkiana é a substituição contínua de expectativas por frustrações. Cada vez que o personagem acredita que está mais perto de uma revelação, de uma solução, de uma resposta, algo acontece e desloca novamente o horizonte. Kafka domina a arte de destruir expectativas no exato momento em que parecem firmes. E isso não é apenas técnica literária, é declaração filosófica. Para ele, a existência é construída sobre frustrações sucessivas, porque o mundo não está preocupado em oferecer sentido ao indivíduo. Essa frustração contínua, porém, não anula o desejo humano de tentar. É aqui que Kafka toca no coração do existencialismo. Mesmo diante de um universo indiferente, o ser humano insiste em buscar significado. Essa insistência é o que Camus chamaria de revolta, o que Sartre chamaria de responsabilidade. Kafka não diz que essa busca é nobre. Diz apenas que é inevitável. Por mais absurdo que o mundo seja, a mente humana continuará tentando alinhá-lo, organizá-lo, compreendê-lo. E essa tentativa, ainda que fadada ao fracasso, é a essência da nossa condição. Por isso, a obra de Kafka nunca oferece catarse. Não há momento de alívio, não há resolução, não há redenção. E é exatamente essa falta de resolução que faz sua filosofia permanecer viva, porque ela espelha a experiência real do ser humano. Ninguém recebe um veredito final sobre si mesmo, ninguém entende totalmente o próprio caminho, ninguém alcança respostas definitivas. Todos estão à deriva, tentando sobreviver ao abandono de sentido, e se a obra de Kafka parece sombria, é apenas porque ela se recusa a mentir. Ela mostra que a vida não oferece garantias, mas mostra também que, mesmo assim, continuamos caminhando. E talvez, no fundo, isso seja o mais próximo de um significado que poderemos encontrar. Ao avançarmos para a sexta camada da filosofia kafkiana, percebemos que o ponto mais perturbador de sua obra não é o absurdo em si, mas a forma como o indivíduo tenta dar sentido a esse absurdo, mesmo quando já sabe, em algum nível, que essa tentativa está condenada ao fracasso. É como se o ser humano carregasse dentro de si uma necessidade incontrolável de interpretar o mundo.
ainda que o mundo não ofereça nada além de ruído, contradição e caos. Kafka entende que essa necessidade não nasce da razão, mas do medo. O medo de encarar que a vida pode não ter estrutura, que a existência pode não ter manual, que o universo pode não ter sido feito para ser compreendido. Por isso, seus personagens se agarram a explicações frágeis, a suposições improváveis, a promessas vazias feitas por figuras de autoridade que muitas vezes não têm mais controle do que eles próprios. Essa tendência a preencher o vazio com qualquer coisa que se pareça com sentido revela uma das críticas mais afiadas de Kafka. O ser humano teme mais o vazio do que teme a dor, teme mais a incerteza do que teme a injustiça, teme mais a falta de propósito do que teme o sofrimento inevitável. E é por isso que seus personagens continuam voltando aos mesmos lugares, conversando com as mesmas autoridades incompetentes, repetindo os mesmos erros, porque a repetição oferece uma ilusão de ordem, enquanto o desconhecido oferece apenas vertigem. Mas Kafka vai além ao mostrar que, quanto mais o indivíduo tenta impor ordem ao caos, mais profundamente ele se enreda nele. O esforço de Joseph K. para entender seu processo apenas o aproxima do desfecho trágico. O esforço de K. para entrar no castelo apenas o afasta ainda mais da verdade. O esforço de Gregor para se adaptar à família apenas reforça sua própria desumanização. É como se a tentativa de resolver o absurdo fosse precisamente aquilo que o torna intransponível. Essa contradição forma o centro da experiência kafkiana. A vida exige ação, mesmo quando nenhuma ação parece adequada. Exige escolha mesmo, quando todas as escolhas parecem erradas. Exige interpretação mesmo quando todos os sinais são confusos. O ser humano, portanto, está sempre agindo com informações insuficientes, sempre avançando às cegas, sempre tentando decifrar enigmas que talvez não tenham solução. E esse é o ponto mais inquietante. Kafka não critica um sistema político específico, uma sociedade específica ou uma época específica. Ele descreve uma estrutura atemporal da condição humana, uma realidade em que todos os sistemas, burocráticos, religiosos, sociais, morais, são tentativas desesperadas de criar sentido em um universo silencioso. E esses sistemas, fragilmente construídos sobre convenções e expectativas, adquirem vida própria, transformando-se em monstros abstratos que governam o comportamento dos indivíduos. Ninguém sabe ao certo como começaram, ninguém sabe por que existem, mas todos se sentem obrigados a obedecê-los. A burocracia kafkiana não é apenas uma instituição externa, ela é a internalização de séculos de pressão, culpa, medo e conformidade. Ela vive dentro das pessoas, não apenas fora delas. E é por isso que os personagens raramente se rebelam, mesmo quando percebem a injustiça. Eles não sabem como seria existir sem esse sistema, porque o sistema já é parte de sua identidade. Ao explorar essa fusão entre indivíduo e estrutura, Kafka revela que a liberdade não é apenas restringida de fora. Ela é autorrestringida de dentro. O indivíduo cria suas próprias algemas emocionais, mentais e sociais, acreditando que são necessárias para sobreviver. E pior, começa a confundir essas algemas com sua própria natureza, como se fossem inescapáveis. Assim, o ser humano passa a vida tentando se libertar de algo que, no fundo, ajudou a construir. Essa é uma das ironias mais cruéis de sua filosofia. A prisão é real, mas também é psicológica. A opressão existe, mas também é alimentada pelo desejo humano de pertencer, de agradar, de ser visto como adequado. Kafka percebe que a busca por validação é o verdadeiro motor da submissão. Os personagens tentam desesperadamente apresentar-se como inocentes,
competentes, dignos. Mas o mundo nunca responde, e essa ausência de resposta destrói a identidade. A sensação de inutilidade cresce, não porque o indivíduo falha, mas porque ele tenta obedecer a critérios que nunca foram explicados. E esse é o cerne do desespero kafkiano. Tentar ser suficiente em um sistema que nunca define o que significa ser suficiente. Lutar para ser aprovado por uma autoridade que nunca se manifesta. Buscar clareza em ambientes que sobrevivem precisamente por serem obscuros. Nesse vazio, a mente humana começa a se fragmentar, e Kafka retrata essa fragmentação com uma precisão brutal, revelando como o indivíduo passa a duvidar da própria percepção, como confunde expectativas externas com desejos internos, como se perde em espirais de autoacusação. A culpa e a vergonha se tornam companheiras permanentes, mesmo sem motivo específico. É aqui que sua obra se conecta profundamente com o existencialismo. Não há fundamento metafísico para justificar a culpa. Ela nasce da própria condição humana, da consciência de existir sem instruções, sem garantias, sem controle. E, no entanto, apesar de toda essa opressão, os personagens continuam tentando, continuam buscando, continuam caminhando. Essa persistência é a fagulha silenciosa de humanidade que Kafka preserva cuidadosamente. Não há esperança no sentido tradicional. Não há promessa de redenção, mas há resistência. Uma resistência quase trágica, quase ingênua, mas incrivelmente poderosa. E nesse ato de continuar, mesmo perdido, o indivíduo afirma sua própria existência. É a única forma de liberdade possível no universo kafkiano. Não abandonar a busca, mesmo quando se sabe que a resposta nunca virá. Porque, no fim, viver não é compreender o mundo. É confrontá-lo diariamente, sabendo que ele permanecerá indecifrável. Ao entrar na 7ª camada da filosofia kafkiana, percebemos que existe um elemento ainda mais profundo do que o absurdo, a culpa ou a busca incessante por sentido. A sensação de que o indivíduo está sempre sendo observado, sempre sendo avaliado, sempre sendo julgado por um sistema cuja lógica ele não compreende. Essa vigilância não é explícita, não é feita por autoridades visíveis, mas por uma presença difusa, quase espiritual, que se manifesta em olhares, comentários ambíguos, portas entreabertas, corredores onde vozes cochicham. Kafka entende que o medo mais paralisante não é o medo do castigo, mas o medo do olhar do outro. Esse olhar que nunca revela suas expectativas, mas exige que o indivíduo se molde a elas. Seus personagens vivem na tentativa desesperada de corresponder a padrões que desconhecem. E essa tentativa constante destrói qualquer possibilidade de autenticidade. Joseph K., por exemplo, não tem tempo de pensar em quem é, porque está sempre tentando responder às acusações que o cercam. Gregor Samsa não tem tempo para existir, porque está ocupado demais tentando justificar sua inutilidade para a família. K., em O Castelo, nunca consegue ser bom o suficiente para uma instituição que sequer sabe de sua presença. Essa consciência constante de inadequação dissolve lentamente o núcleo da identidade. E é aqui que Kafka revela sua crítica mais feroz. Vivemos em um mundo onde o valor do indivíduo é medido por critérios externos, critérios que ninguém explica, critérios que mudam o tempo todo. E ao tentar corresponder a essas expectativas invisíveis, o ser humano deixa de existir como sujeito e se torna objeto, objeto das demandas, objeto das normas, objeto das interpretações alheias. Essa desumanização silenciosa é o ponto mais cruel da obra kafkiana, porque ela não acontece de forma abrupta, mas por erosão. Um pequeno gesto, uma pequena concessão, um pequeno silêncio, e de repente o indivíduo percebe que já não se reconhece.
E quando tenta recuperar sua essência, descobre que ela se perdeu em algum momento em que buscava aprovação. Kafka nos mostra que essa transformação ocorre sem violência, sem imposição explícita. Ela acontece porque o indivíduo coopera com sua própria alienação, acreditando que é a única forma de sobreviver num mundo que exige conformidade. Esse mecanismo revela que a verdadeira opressão não é física, mas psicológica. E a forma como ele descreve essa opressão é tão precisa que se torna quase insuportável. Personagens que pedem permissão para existir, que procuram explicações, que nunca chegam, que se desculpam por erros que não cometeram. Tudo isso cria um clima de humilhação existencial, onde cada gesto carrega o peso de uma culpa que não tem origem e nem solução. E essa culpa, por sua vez, reforça a submissão. É uma corrente que se fecha sobre si mesma. Culpa gera obediência, obediência gera mais culpa, culpa reforça a sensação de inadequação, e assim o ciclo continua. Kafka percebe que o problema do indivíduo moderno não é apenas não ser livre, é nem ao menos saber o que seria ser livre. Liberdade se torna um conceito abstrato, inalcançável, porque qualquer tentativa de exercê-la é imediatamente sufocada pelo medo do julgamento. E quanto mais o indivíduo tenta libertar-se, mais se vê preso nas redes invisíveis de expectativas alheias. Kafka descreve esse fenômeno com clareza brutal, ao mostrar que, no fundo, a sociedade não busca indivíduos autênticos, mas indivíduos previsíveis. Não busca singularidade, mas funcionalidade. Não busca humanidade, mas eficiência. E é por isso que Gregor, ao transformar-se em inseto, deixa de ter valor. Porque não pode mais trabalhar, porque não pode mais contribuir com a engrenagem familiar. Sua transformação física apenas revela a verdade que sempre existiu. Ele já era visto como um instrumento, nunca como um ser humano completo. Kafka ecoa uma verdade sombria da modernidade. O valor do indivíduo está condicionado ao que ele produz, não ao que ele é. E quando a capacidade de produzir desaparece, o indivíduo é descartado emocionalmente, socialmente, existencialmente. Porém, existe ainda outro elemento que ele explora com profundidade. A sensação de deslocamento permanente, a impressão de que o indivíduo nunca pertence completamente ao lugar onde está. Seus personagens estão sempre no limiar, à beira de entrar em uma sala, à beira de encontrar uma resposta, à beira de serem reconhecidos. Mas esse limiar nunca se rompe. Esse estado de quase pertencimento cria uma angústia constante, porque o indivíduo acredita que falta pouco, apenas um passo, apenas um entendimento, apenas uma conversa, para finalmente encontrar seu lugar. Mas esse lugar é uma construção da própria mente. Não existe, nunca existiu. E Kafka faz questão de mostrar isso repetidamente. Essa sensação de quase é devastadora, porque ela impede que o indivíduo abandone a busca. É mais fácil desistir quando algo está completamente inacessível. Mas quando parece estar ao alcance, a esperança se torna uma armadilha. E é justamente essa armadilha que mantém os personagens presos, girando em círculos, corroendo a própria alma em nome de uma promessa inexistente. A genialidade de Kafka está em revelar que essa armadilha não é imposta apenas pelo mundo, mas também construída pelo indivíduo. A esperança que deveria libertar torna-se prisão quando é usada para justificar sofrimento, adiamento, submissão. E nessa inversão, Kafka toca no nervo central da existência humana. A incapacidade de aceitar o que é, combinada com a incapacidade de alcançar o que deveria ser. O indivíduo fica suspenso entre dois vazios, o da realidade e o da imaginação, e tenta desesperadamente construir uma ponte entre eles. Mas essa ponte é feita de fantasia, de projeções, de interpretações equivocadas, e cada passo dado sobre ela a faz balançar mais.
No fim, o indivíduo percebe que viveu mais tempo imaginando do que vivendo, mais tempo esperando do que realizando, mais tempo desejando que o mundo fizesse sentido do que criando. Sentido para si mesmo. Esse é o ponto mais profundo da filosofia de Kafka. Não há sentido pré-existente, não há caminho iluminado, não há verdade oculta esperando ser descoberta. Existe apenas o indivíduo confrontando o vazio e, apesar de tudo, tentando preenchê-lo. O mundo permanece silencioso, indiferente, absurdo. Mas o indivíduo permanece consciente, insistente, vivo. E esse contraste entre a indiferença do universo e a persistência humana é o que mantém seu pensamento pulsando até hoje. Ao entrar na oitava camada da filosofia kafkiana, percebemos que há um elemento ainda mais profundo, mais silencioso e mais corrosivo do que tudo o que já exploramos. A sensação de que a vida se tornou uma espera infinita por algo que nunca chegará, um adiamento permanente que consome o indivíduo lentamente até que ele não saiba mais se está vivendo ou apenas aguardando instruções. Kafka transforma essa espera em uma força metafísica, algo que define não apenas o tempo, mas a própria estrutura da existência. Seus personagens estão sempre prestes a receber uma carta, uma convocação, um veredicto, uma explicação, e essa promessa vaga de resolução futura funciona como uma coleira emocional. Ela impede que eles abandonem o sistema, impede que confrontem o absurdo, impede que busquem uma vida fora daquilo que os aprisiona. Em O Castelo, por exemplo, o protagonista vive esperando um contato oficial que jamais se concretiza, e essa ausência contínua se torna sua prisão. Ele acredita que precisa apenas de mais um detalhe, mais um dia, mais uma tentativa, mas o sistema que nunca diz sim e nunca diz não mantém-no preso no espaço entre a esperança e a frustração. Kafka entende que a espera é uma das formas mais eficazes de controle psicológico. Ela cria a ilusão de possibilidade, mas ao mesmo tempo paralisa qualquer tentativa de ação. Esse mecanismo aparece também em O Processo, onde Joseph K. acredita, até o último instante, que poderá esclarecer tudo, que existe alguma autoridade disposta a ouvi-lo, que basta encontrar a pessoa certa. Mas cada conversa, cada corredor, cada audiência apenas abre mais portas, mais dúvidas, mais caminhos labirínticos. A espera, portanto, não é apenas tempo perdido, é a destruição gradual da autonomia, porque o indivíduo vai se reduzindo a alguém que apenas reage ao que acontece em vez de agir por si mesmo. Kafka mostra que essa espera molda o caráter, embrutece a vontade, corrói o senso de identidade. Quando se vive esperando, não há espaço para criar, para questionar, para romper o ciclo. A espera se torna a própria vida, e é isso que provoca a sensação kafkiana de paralisia. O personagem acredita que está avançando, que está fazendo o possível, mas, na verdade, só está girando dentro de um sistema que foi feito para que nada aconteça. Essa noção é assustadoramente parecida com a vida moderna. Filas intermináveis, respostas automáticas, sistemas que não se responsabilizam por nada, estruturas sociais que prometem clareza, mas nunca entregam. Kafka não está descrevendo apenas um universo ficcional, mas antecipando o dilema psicológico das sociedades burocráticas. Quanto mais complexa a estrutura, mais impotente o indivíduo. Mas Kafka também revela como essa espera cria um tipo específico de sofrimento. O sofrimento sem evento, sem causa clara, sem culpa definida, sem resolução. É o sofrimento gerado pela possibilidade, não pelo fato, pela expectativa, não pela realização. Esse é o sofrimento que destrói silenciosamente, porque não possui forma concreta contra a qual se possa lutar. Quando o inimigo não é identificado, a luta se torna impossível. E quando a luta é impossível,
o indivíduo aprende a suportar, a tolerar, a aceitar. E essa aceitação, que nasce da exaustão, acaba se tornando submissão. E a submissão, quando internalizada, transforma-se em hábito. Kafka entende que o maior risco não é ser oprimido, é acostumar-se à opressão, porque quando a opressão se torna rotina, o indivíduo para de reconhecê-la como opressão. Ele passa a chamá-la de normalidade. E quando a normalidade é construída sobre sofrimento, todo gesto de resistência parece absurdo. É essa inversão de perspectiva que faz seus personagens parecerem tão impotentes. Eles já não sabem qual é o limite aceitável de dor, de humilhação, de perda. Aceitam, porque todos ao redor também aceitam. E assim, a opressão se perpetua pela própria passividade que produz. É nesse ponto que Kafka se aproxima profundamente da psicologia existencial. O indivíduo não sofre apenas pelo que acontece, mas pelo que deixa de acontecer. Não sofre apenas pela injustiça, mas pela falta de sentido que envolve essa injustiça, e, no entanto, continua tentando. Essa tentativa, falha, repetitiva, desesperada, é o que mantém a humanidade viva. Kafka mostra que mesmo quando tudo está perdido, mesmo quando o sistema é impenetrável, mesmo quando o absurdo parece esmagador, há algo dentro do indivíduo que se recusa a desistir. Essa pequena resistência, muitas vezes invisível, é a centelha de liberdade que ele encontra no meio do caos. Não é a liberdade grandiosa dos heróis, mas a liberdade interior de não se entregar completamente ao vazio. Ao mesmo tempo, Kafka revela que a linguagem, que deveria esclarecer, se torna mais uma fonte de confusão. Seus diálogos são cheios de ambiguidade, frases longas, explicações que não explicam nada, palavras que parecem significar o oposto do que dizem. Essa distorção linguística não é estética, é filosófica. Kafka está mostrando que a linguagem humana é insuficiente para explicar o mundo, insuficiente para descrever o sofrimento, insuficiente para organizar o caos. E, no entanto, continuamos tentando nos comunicar, tentando ser compreendidos, tentando compreender. Essa tentativa revela novamente a essência da condição humana. Mesmo quando sabemos que a linguagem falha, insistimos nela. Mesmo quando sabemos que o mundo é mudo, continuamos falando. E esse ato de falar contra o silêncio é uma forma de rebelião. Outra dimensão revelada por Kafka é a sensação de isolamento. Seus personagens estão sempre rodeados por pessoas, mas nunca se conectam de verdade. Estão sempre no meio da multidão, mas profundamente sozinhos. Esse isolamento não nasce da falta de companhia, mas da falta de compreensão mútua. Em Kafka, todos estão presos em suas próprias preocupações, suas próprias confusões, suas próprias culpas. Ninguém realmente ouve, ninguém realmente ajuda, ninguém realmente compartilha a dor do outro. Essa solidão essencial é um dos aspectos mais atuais de sua filosofia, porque descreve perfeitamente o sentimento de desconexão que domina a era moderna, onde há comunicação constante, mas pouca compreensão real. E nesse isolamento, os personagens tentam desesperadamente encontrar sentido, mas o sentido não vem, e talvez jamais venha. E Kafka, ao invés de oferecer uma solução, faz algo mais honesto. Ele mostra que o mundo pode não fazer sentido, mas o indivíduo ainda pode encontrar dignidade na busca, coragem na confusão, humanidade na persistência. E essa persistência, mesmo frágil, mesmo absurda, mesmo inútil, é o que mantém a chama acesa dentro do universo kafkiano, porque no fim, o sentido não está no mundo. Está na luta silenciosa de quem continua tentando viver dentro dele. Ao chegar à nona camada da filosofia kafkiana, percebemos que existe um elemento ainda mais inquietante do que o absurdo: a espera infinita ou a culpa sem causa.
A percepção gradual de que o indivíduo não apenas vive dentro de um sistema opaco e caótico, mas se torna cúmplice dele sem perceber, reproduzindo exatamente os mesmos mecanismos que o aprisionam. Kafka mostra que a opressão não precisa ser imposta à força. Ela se infiltra, se normaliza, se adapta e, quando finalmente se instala no coração humano, o indivíduo passa a defendê-la como se fosse parte natural da vida. Essa é a revelação mais sombria de sua obra. Não somos apenas vítimas do absurdo, mas participantes dele. Contribuímos para nossa própria captura emocional e existencial toda vez que obedecemos sem questionar, toda vez que aceitamos humilhações burocráticas como inevitáveis, toda vez que escolhemos o silêncio em vez da autenticidade. E essa cumplicidade nasce principalmente do medo. Medo de perder a posição, medo de desagradar, medo de romper com a ordem, medo de ser visto como alguém que se rebela. Kafka compreende que o medo é a cola que mantém o sistema funcionando, porque paralisa, domestica, impõe limites invisíveis. Seus personagens raramente desafiam as regras, não porque acreditam nelas, mas porque sentem que qualquer tentativa de resistência resultaria em algo ainda pior. Essa sensação de ameaça difusa, sempre presente, sempre implícita, faz com que a conformidade pareça a única opção possível. E, nesse ponto, a filosofia kafkiana toca no núcleo da alienação moderna. Vivemos em estruturas que nos consomem, mas as defendemos porque tememos o vazio que surgiria sem elas. É como se o indivíduo estivesse preso em uma gaiola cujas portas estão destrancadas, mas ele nunca verifica, porque a ideia de liberdade parece mais assustadora do que o confinamento. Esse fenômeno fica evidente em O Processo, quando Joseph K. tenta justificar o tribunal para si mesmo, buscando razões que sustentem sua própria submissão. Ele diz a si mesmo que deve haver uma explicação lógica para tudo aquilo, que o sistema existe por algum motivo importante, que ele deve ter feito algo errado. Kafka expõe o mecanismo psicológico pelo qual o oprimido tenta encontrar sentido na opressão, não para libertar-se dela, mas para torná-la suportável. Isso é profundamente humano. Preferimos uma mentira confortável a uma verdade sem forma. Mas essa mentira tem preço. Ao aceitarmos o absurdo como normal, perdemos lentamente nossa capacidade de indignação, de crítica, de rebeldia. E é justamente isso que Kafka denuncia: a domesticação da consciência. O indivíduo se acostuma tanto ao caos que já não percebe sua violência. E quando finalmente percebe, já está emocionalmente esgotado para lutar. Assim, a obediência deixa de ser escolha e se torna reflexo. O sistema burocrático kafkiano prospera justamente porque ninguém sabe como questioná-lo. Ninguém sabe onde começa, onde termina, quem o controla. E quando o poder é difuso, ele se torna indestrutível. Kafka antecipa com isso o funcionamento das instituições modernas, grandes, impessoais, inacessíveis, responsáveis por tudo e por nada ao mesmo tempo. A pessoa que tenta reclamar é enviada para outra sala, redirecionada para outro departamento, instruída a preencher outro formulário, e assim o labirinto se eterniza. Essa desorientação, no entanto, faz parte da estratégia de perpetuação. O sistema não precisa convencer, apenas confundir, não precisa punir, apenas atrasar, não precisa explicar, apenas exigir. E nós, enquanto indivíduos, cooperamos com essa dinâmica porque acreditamos que não temos saída. Mas Kafka revela que a submissão não é apenas estrutural, é emocional. O ser humano se acostuma a se sentir pequeno, culpado, errado, inadequado. E quando essa sensação se torna permanente, o indivíduo deixa de imaginar outras possibilidades. A criatividade, que poderia ser caminho de fuga, é sufocada.
A imaginação, que poderia trazer novos horizontes, é reprimida, e o indivíduo passa a viver em modo de sobrevivência, preocupado apenas em cumprir regras, evitar problemas e manter aparências. É por isso que seus personagens raramente se rebelam. Eles já não têm energia emocional para imaginar um mundo diferente. E essa falta de imaginação é, talvez, a prisão mais profunda de todas. Kafka revela que a maior tragédia humana não é sofrer, mas perder a capacidade de imaginar uma vida sem sofrimento. Não é estar preso, mas esquecer que existia um lado de fora. E essa revelação ecoa de forma brutal em cada gesto de Joseph K., em cada tentativa frustrada de K., em cada movimento enclausurado de Gregor. Ao mesmo tempo, Kafka mostra a outra face dessa realidade. O indivíduo que tenta resistir é visto como anormal, perigoso, destabilizador, e essa percepção faz parte do próprio mecanismo de controle. O sistema convence as pessoas de que questionar é atacar a ordem social, de que buscar clareza é ser ingrato, de que procurar sentido é desperdício. Quando o questionamento é proibido socialmente, a submissão se torna virtude, e é assim que o absurdo se institucionaliza. Não pela força, mas pelo hábito. Kafka também demonstra que o absurdo burocrático não opera apenas no nível macro. Ele se infiltra nas relações humanas. Personagens que deveriam ajudar como advogados, oficiais e assistentes apenas acrescentam mais camadas de confusão. Eles falam muito, mas não dizem nada. Oferecem ajuda, mas não resolvem nada. Fazem promessas vazias que mantêm o protagonista emocionalmente preso. Essa dinâmica ecoa a vida real. Conselhos superficiais, soluções genéricas, explicações que soam inteligentes, mas não transformam nada. E assim, o indivíduo se vê cercado por palavras que funcionam como anestésico. Elas acalmam, mas não curam. Kafka percebe que a comunicação moderna está cheia desse tipo de anestesia. Falamos muito, entendemos pouco, prometemos muito, cumprimos nada, e essa falta de substância gera mais isolamento, mais angústia, mais sensação de estar perdido entre discursos que não se conectam com a realidade. Além disso, Kafka revela o impacto emocional da impotência. Seus personagens oscilam entre raiva, resignação, esperança ingênua e exaustão profunda. Mas nenhum desses estados os liberta, porque a impotência não é apenas externa, é internalizada. O indivíduo se convence de que não tem capacidade, de que não é digno, de que não é forte o suficiente para enfrentar o sistema. Essa visão distorcida de si mesmo se torna parte da identidade. E quando o indivíduo se percebe fraco, tudo ao redor se torna gigante. Kafka entende que o desespero nasce da desproporção. O ser humano é pequeno demais diante das forças que o governam. Mas essa pequenez é, em grande parte, psicológica. Uma construção alimentada pela repetição de fracassos que não são culpa do indivíduo, mas do ambiente. O problema é que ele assume essa culpa para si, e isso destrói sua autoconfiança mais profundamente do que qualquer castigo físico. E é exatamente nesse ponto, quando o indivíduo parece completamente esmagado, que Kafka revela sua verdade mais dolorosa e mais bela. Mesmo assim, ele continua tentando, continua procurando, continua esperando por algo que talvez nunca venha, e essa persistência, mesmo que trágica, é a prova de que há uma força humana que o absurdo não consegue matar. A esperança não desaparece, apenas muda de forma, e é nessa mudança que Kafka encontra sua filosofia mais profunda. Ao entrar na 10ª e última camada da filosofia kafkiana, percebemos que sua visão não é apenas um retrato da opressão burocrática, da culpa interiorizada ou da busca por sentido em um mundo indiferente. É, acima de tudo, uma radiografia da condição humana.
uma condição marcada pela tensão entre o desejo de clareza e a inevitabilidade do caos, entre o impulso de agir e a paralisia da dúvida, entre a necessidade de pertencimento e a sensação permanente de ser estrangeiro em todos os lugares. Kafka compreende que o ser humano vive dividido entre duas forças: a esperança, que o empurra para frente, e o absurdo, que o puxa para trás. E essa divisão não é um obstáculo a ser superado, mas a própria estrutura da existência. É por isso que seus personagens nunca alcançam resolução, porque a vida raramente oferece resoluções definitivas. Ela se desenrola aos poucos, em curvas inesperadas, em silêncios que duram mais do que deveriam, em promessas que se desfazem, em expectativas que se quebram no exato momento em que pareciam sólidas. Kafka, ao retratar esse fluxo irregular, nos mostra que a busca por controle absoluto é a origem de grande parte do sofrimento humano. Tentamos forçar padrões onde não existem, impor lógica onde há apenas confusão, exigir respostas de um mundo que não se construiu para respondê-las. E quanto mais fazemos isso, mais nos afastamos da possibilidade de viver com autenticidade. Por isso, uma das mensagens mais profundas de Kafka não é a de resignação, como muitos acreditam, mas a de lucidez. Ele nos convida a enxergar a realidade sem as ilusões que normalmente usamos, para torná-la suportável. E essa lucidez, embora dolorosa, é libertadora. Ela remove o peso das expectativas irreais, rompe a fantasia de que existe um plano secreto esperando para ser descoberto. Desmonta a crença infantil de que a vida deve seguir um roteiro coerente. Kafka nos oferece a coragem de dizer: o mundo não faz sentido, mas eu posso escolher como caminhar dentro dele. Essa escolha, por menor que pareça, é o início da liberdade existencial. Não é a liberdade triunfante dos heróis, mas a liberdade silenciosa de alguém que decide continuar mesmo sem garantias. Kafka mostra que essa continuidade, essa insistência quase teimosa, é o que define o ser humano. Seus personagens falham, caem, se confundem, perdem tudo, mas continuam. Continuam indo às audiências, continuam tentando decifrar mensagens, continuam batendo em portas que talvez nunca se abram. E essa persistência, ainda que marcada pelo sofrimento, revela uma força que o absurdo não consegue destruir. A força da consciência. Mesmo quando o mundo é contrário, a consciência permanece ativa, questionadora, inquieta, e é nesse questionamento que nasce a dignidade dos personagens kafkianos. Eles não têm poder sobre o sistema, mas têm poder sobre a própria resistência. Essa resistência é pequena, imperfeita, sem glamour, mas é real. E Kafka, que muitos consideram pessimista, na verdade revela uma das visões mais honestas sobre a coragem humana. Não é coragem de vencer, mas coragem de existir. Não é coragem de dominar o mundo, mas de não se dissolver diante dele. Ao mesmo tempo, Kafka expõe outro dilema profundo. O indivíduo busca sentido não apenas no mundo, mas nos outros. Ele deseja ser visto, reconhecido, compreendido, mas em um universo onde todos estão afogados em suas próprias angústias, essa conexão se torna quase impossível. Seus personagens vivem rodeados de pessoas, mas nunca encontram alguém que realmente os escute. Isso não é apenas crítica social, é diagnóstico existencial. Kafka revela que cada ser humano carrega um labirinto interno tão complexo que raramente consegue abrir espaço para o labirinto do outro. Assim, todos caminham lado a lado, mas nunca juntos. E essa solidão inevitável cria o pano de fundo para a busca incessante de significado. Porém, ao mesmo tempo, Kafka sugere que a tentativa de compreender a si mesmo já é uma forma de conexão, não com o outro, mas com a própria humanidade compartilhada. Ao reconhecer seu desamparo, o indivíduo reconhece o desamparo universal.
E essa consciência pode gerar empatia, ainda que silenciosa. Outra dimensão essencial dessa filosofia aparece quando Kafka descreve a relação entre o indivíduo e o poder. Em sua obra, o poder não tem rosto, não tem voz, não tem identidade clara. Ele existe como sombra, como rumor, como estrutura impessoal. Isso faz com que a luta contra o poder seja sempre frustrante, porque não há a quem enfrentar. Não há vilão, não há mestre, não há figura central para derrubar. Essa ausência de rosto é a metáfora máxima da modernidade, onde sistemas substituíram pessoas e onde decisões são tomadas por máquinas, algoritmos, instituições abstratas. Kafka antecipou a era em que vivemos, onde o indivíduo se sente esmagado por forças impessoais que governam sua vida, mas que não podem ser questionadas diretamente. E, paradoxalmente, essa impotência externa reacende a responsabilidade interna. Se o mundo não oferece respostas, o indivíduo precisa criá-las. Se o sistema não oferece sentido, o indivíduo precisa inventá-lo. Se a vida é absurda, a busca por significado precisa vir de dentro. E é aqui que Kafka se conecta profundamente com a filosofia de Camus e Sartre. Para Camus, a resposta ao absurdo é a revolta consciente, viver plenamente mesmo quando nada garante que vale a pena. Para Sartre, a resposta é a ação, assumir responsabilidade pela própria existência. Kafka não formula essas conclusões explicitamente, mas sua obra aponta para o mesmo caminho. Há necessidade de encontrar na própria consciência aquilo que o mundo se recusa a oferecer. E essa conclusão, sombria à primeira vista, torna-se libertadora quando compreendemos que ela elimina a espera. Não há por que aguardar permissão do castelo, não há por que buscar absolvição do tribunal, não há por que esperar que alguém finalmente explique as regras. Kafka nos convida a caminhar no escuro, não com confiança, mas com coragem, não com certeza, mas com atenção, não com esperança ilusória, mas com presença. Ele nos mostra que mesmo quando o mundo é impenetrável, ainda somos capazes de fazer escolhas, e essas escolhas, por menores que pareçam, são atos de liberdade. No fim, a filosofia kafkiana não diz que a vida é sem sentido. Ela diz que o sentido não é dado, é criado, e a criação desse sentido, frágil, transitória, pessoal, é a única forma de resistir ao absurdo. Porque a resistência, mesmo silenciosa, é a prova definitiva de que o indivíduo não foi completamente engolido pelo caos, e é nesse ato de resistir, mesmo sabendo que talvez não haja vitória, que encontramos a profundidade mais humana da obra de Kafka, a coragem de existir em um mundo que não responde.